Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. A você, irmão, a você, irmã. Bom dia a todos vocês ouvintes. Meu nome é Davidson. Eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor. Estou orando pela sua vida hoje, dia 19 de janeiro de 2026. Só passando para lembrar vocês que todos os dias, às 7 horas da manhã, tem oração da manhã aqui no canal. Todos os dias, irmãos, eu estou orando por você. E não somente orando, irmãos. Todas as manhãs eu entrego também uma mensagem do Senhor para a sua vida. E falando em mensagem, irmãos, eu queria compartilhar com vocês a mensagem que Deus, Ele colocou no meu coração. A mensagem, irmãos, de hoje que se encontra lá no livro de Salmos, capítulo 23, versículo 4, que vai dizer o seguinte: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Glória a Deus. Irmãos, eu acredito que você conhece essa passagem, este versículo. E não somente esse versículo, eu acredito que você conhece todo o Salmo 23. É um salmo muito conhecido. É um salmo de descanso, é um salmo de refrigério, é um salmo de consolação. Mas, irmãos, eu queria falar especificamente sobre o versículo 4, que vai dizer: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Irmão, sabe por quê? Muitas das vezes Deus ele permite nós passarmos por situações difíceis. Porque, irmãos, Deus ele tem poder para nos livrar de toda e qualquer situação, não é verdade? Deus, irmãos, ele tem poder mais do que suficiente para poder resolver todos os nossos problemas. Deus, irmãos, ele tem poder para fazer tudo o que ele quer. Inclusive, irmãos, nos isentar de problema, resolver todos os nossos problemas, solucionar, irmãos, todas as nossas preocupações. Deus, irmãos, ele tem poder para isso. Mas por que, irmãos, Deus, ele às vezes permite nós passarmos pelo vale da sombra da morte, digamos assim, igual o salmista Davi vai mencionar? Por que que ele permite, irmãos, nós passarmos por desertos, por tribulações, por vales? Irmãos, a resposta, na verdade, uma das respostas, porque tem várias respostas, irmãos, para essa pergunta, do porquê Deus ele permite nós passarmos por tribulações, por vales, por desertos. Irmãos, existem inúmeras respostas, mas eu quero, irmãos, falar com vocês aqui especificamente de uma resposta. E qual é essa resposta? Talvez você está se perguntando. Irmãos, às vezes Deus ele permite a gente passar por problema para que nós venhamos colocar a nossa confiança nele. Irmãos, eu me lembro que no começo da minha caminhada, eu era uma pessoa muito preocupada. Irmãos, principalmente com as contas. Eu me lembro, irmãos, que quando as contas chegavam, quando o dia de pagar as contas estava se aproximando e eu ainda não tinha dinheiro, eu ficava preocupado. Eu ficava pensando comigo mesmo: será que eu vou conseguir pagar? Será que eu vou ter dinheiro? Às vezes, irmãos, eu já até imaginava eu pedindo emprestado dinheiro para alguma pessoa, para algum familiar meu, porque às vezes eu achava que eu não ia conseguir pagar as minhas contas. Mas conforme, irmãos, o tempo ele foi passando, Deus ele me ajudou a confiar nele cada vez mais. Deus ele permitiu, irmãos, eu passar por alguns apertos na minha vida financeira para eu poder confiar mais nele. Irmãos, hoje em dia eu não tenho mais esse problema relacionado às contas. Ah, será que vai ter dinheiro? Será que não vai ter? Será que eu vou conseguir pagar? Será que eu não vou? Irmãos, eu sei que Deus ele vai prover. Por mais, irmãos, que às vezes está chegando o dia de pagar a conta e eu ainda não tenho dinheiro. Irmãos, eu falo com Deus. Mas, irmãos, eu não faço aquela oração desesperada. Deus, ai, me ajuda, socorro. Não, irmãos. Eu falo, Deus, eu preciso pagar essa conta. Me ajude. Irmãos, Deus, ele sempre entra com a providência. Desde quando, irmãos, eu voltei para os caminhos do Senhor, até o dia de hoje, irmãos, se eu não me engano, eu não atrasei nenhuma conta. Se eu atrasei, às vezes foi porque eu esqueci,
mas não por falta de dinheiro. Mas, irmãos, eu lembro que no começo eu ficava muito ansioso, muito preocupado. Nossa, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou? Mas, irmãos, com o tempo, conforme a gente vai adquirindo confiança em Deus, a gente para de se preocupar com essas coisas. A gente para de ficar ansioso. Irmãos, é por isso que Deus ele permite nós passarmos por adversidade. Por isso, irmãos, que Deus ele permite nós passarmos por problemas, para que a gente venha colocar nossa confiança nele. Porque, irmãos, imagina comigo, se todo problema que a gente tem, a gente consegue resolver, nós não ia precisar de Deus, não é verdade? A gente não ia orar, a gente não ia, talvez nem ler a Bíblia, a gente talvez não ia para a igreja. Por quê? Porque se a gente já consegue resolver o nosso problema, a nossa situação, uma situação que a gente está passando, a gente não precisa de Deus. Mas às vezes, irmãos, Deus ele permite nós passarmos por problemas para que nós venhamos depositar nossa confiança nele. Eu estou me recordando, irmãos, aqui de Daniel. Daniel, irmãos, quando ele foi jogado na cova dos leões, eu acredito que ele não ficou preocupado. Porque, irmãos, Daniel era um homem temente a Deus. Daniel era um homem que, mesmo estando em um país diferente do seu, ele não se misturou com o pecado daquele povo. Ele vivia em santidade. Ele continuou, irmãos, temente a Deus. E ocorreu uma situação, irmãos. Eu não vou explicar a história toda, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas eu acredito, irmãos, que você já conhece essa história de Daniel. Irmãos, armaram contra Daniel. E Daniel, irmãos, ele foi parar na cova dos leões. Mas, irmãos, eu acredito que Daniel ele não estava com medo, porque ele confiava no Deus no qual ele servia. Ele sabia, irmãos, quem era Deus na vida dele, o que Deus ele podia fazer. E qual que foi o resultado disso, irmãos? Daniel ele foi jogado na cova dos leões. E no outro dia, irmãos, quando o rei mandou soldados para averiguar qual era a situação de Daniel, Daniel, irmãos, ele estava vivo. Nenhum dos leões que estavam ali na cova fizeram mal a Daniel. Nenhum, irmãos. Daniel estava intacto. Daniel, irmãos, estava vivo, sem ferimentos, sem mordidas. Irmãos, Daniel, ele sabia quem era Deus na vida dele. Irmãos, nós temos que saber quem é Deus na nossa vida. Irmãos, não se desespere, porque é isso que o inimigo quer. Uma pessoa, irmãos, que se desespera no meio da adversidade, no meio do problema. Um cristão, irmãos, que se desespera no meio da situação difícil. É um cristão, irmãos, que não tem relacionamento com Deus. Mas, irmãos, o cristão que conhece a Deus, que tem relacionamento com Deus, é um cristão, irmãos, que a adversidade vem, o vale vem, a prova, ela vem. Mas ele, irmãos, ele confia em Deus. Ele sabe que Deus vai livrá-lo. Ele sabe que Deus vai guardá-lo. Ele sabe que Deus vai sempre abrir uma porta de escape. Deus vai sempre dar o livramento. Irmãos, nós temos que confiar em Deus. Às vezes, irmãos, Deus, ele não vai nos livrar da prova, mas às vezes ele vai nos livrar na prova. Irmãos, tem diferença. Deus livrar a gente da prova e nos livrar na prova. Um exemplo disso, irmãos, também é Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando eles entraram na fornalha de fogo ardente. Eles não foram queimados, eles foram lançados dentro da fornalha. Irmãos, mas eles não foram queimados. O fogo, irmãos, não consumiu nenhum dos três. Eles saíram de lá, irmãos, intactos. Por quê? Porque Deus guardou eles, irmãos. Apareceu um quarto homem dentro daquela fornalha. E aquele quarto homem, irmãos, era Deus. Deus estava ali guardando. Irmãos, às vezes Deus, ele vai nos livrar dentro do vale, dentro do problema. Tem vezes, irmãos, que Deus ele nos livra antes do problema chegar. Mas às vezes, irmãos, Deus,
Ele vai nos livrar na hora que o problema ele já chegou. O problema chegou para Sadraque, Mesaque e Abidnego. O problema chegou para Daniel. Ele foi lançado na cova dos leões. Mas Deus livrou Daniel dentro da cova dos leões. Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro da fornalha de fogo. E Deus, irmãos, livrou o salmista Davi no momento que ele estava no vale da sombra da morte. Foi por isso, irmãos, que eu li esse versículo de Salmos. Para te dizer, irmãos, que por mais que você passe pelo vale da sombra da morte, você não precisa ter medo de nada, porque Deus, ele está contigo. Aleluia. Irmãos, nós vamos orar aqui neste momento. Eu vou orar por você. Eu vou orar por nós, para que Deus ele venha nos ajudar a ter mais confiança nele. Porque, irmãos, nós precisamos amadurecer. Nós precisamos, irmãos, evoluir na nossa fé. Nós precisamos, irmãos, a cada dia mais confiar no Senhor, ter uma confiança maior nele. Amém? Vamos orar. Irmãos, ore comigo neste momento. Ore com fé. Ore de todo o seu coração. Senhor Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, ó Deus, por essa palavra no qual foi ministrada. Deus, nós te louvamos. E nós te pedimos também, Senhor, para que o Senhor venha aumentar a nossa confiança no Senhor. Deus nos ajude a ter mais confiança em Ti. Pai, eu te peço que neste momento que o Senhor venha colocar toda ansiedade por terra, toda preocupação. Esse irmão, Deus, que tem se preocupado com as contas, tem se preocupado, ó Deus, no trabalho, tem se preocupado com a família. Deus, nós servimos a um Deus que pode todas as coisas. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor pode todas as coisas. Nada é impossível para o Senhor. E como foi dito, ó Deus, nós entendemos que às vezes o Senhor não vai nos livrar do problema, mas às vezes o Senhor vai nos livrar quando nós estivermos no problema, na situação difícil, na situação complicada. O Senhor, Pai, não livrou Daniel da cova dos leões. O Senhor, Pai, livrou Daniel na cova dos leões, quando ele estava lá. Assim, ó Deus, como Sadraque, Mesaque e Abidnego. O Senhor não os livrou da fornalha. O Senhor livrou eles dentro da fornalha. E assim, ó Deus, como o salmista Davi, o Senhor não livrou ele do vale da sombra da morte, mas o Senhor livrou ele dentro do vale da sombra da morte. Aleluia. Deus, que a nossa confiança no Senhor venha aumentar cada vez mais. Para que qualquer situação, ó Deus, difícil que nós passarmos, que nós venhamos entender que o Senhor está no controle de tudo. E que no momento certo, ó Deus, o Senhor vai nos livrar, o Senhor vai nos guardar, o Senhor vai abrir uma porta de escape, uma porta de livramento. Deus, eu peço para que o Senhor venha aumentar a confiança deste ouvinte no Senhor. Aumenta, ó Deus, a confiança desse irmão, dessa irmã, para que ele venha, ó Deus, viver uma vida pacífica. O inimigo, ó Deus, ele veio para matar, roubar e destruir. E uma das maneiras, ó Deus, que o inimigo ele faz isso é tirando a nossa paz. É tentando colocar, ó Deus, em nós ansiedade, depressão, preocupação. Mas, ó Deus, nós repreendemos isso pelo nome do Senhor Jesus. Deus nos dê a paz que excede todo entendimento humano. Para que nós venhamos, ó Pai, viver uma vida pacífica, tranquila. Uma vida, ó Deus, que glorifica e que exalta o teu nome. É isso, ó Pai, que nós te pedimos. E desde já, Senhor, te agradecemos. Crendo, ó Deus, no milagre, crendo na vitória. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que a paz, irmãos, que excede todo entendimento humano, venha habitar na sua vida. Glória a Deus. Irmãos, eu vou ficando por aqui. Estarei de volta amanhã às 7 horas da manhã. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.